Bom dia, meus amores. Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso e que a nossa semana seja muito abençoada por Deus. Na nossa aula hoje de língua portuguesa, nós iremos iniciar com a correção da atividade que Tia passou na última sexta-feira, né? O exercício que vai da página 94 até a página 98. Vamos lá? Bom, meus amores, vamos começar a correção do exercício de português na página 94, na quarta questão. Ela diz assim: em revistas, jornais e sites, pesquise palavras escritas com J, G e J. Copie essas palavras abaixo, colocando-as nos grupos correspondentes. A quarta questão vai depender do que cada aluno pesquisou. Então, tira uma foto e manda para a tia Thaís no privado, tá certo? Bom, meus amores, vamos agora para a quinta questão. Leia as palavras a seguir. Viagem com G, viagem com J. Ferrugem com G, enferrugem com J. Quando colocar o G e quando colocar o J. Vejam, viagem com G é quando nós estamos nos referindo ao substantivo, a viagem. Viagem com J, quando nos referimos à flexão do verbo viajar. Ferrugem com G, substantivo. Enferrugem com J, flexão do verbo enferrujar. Indique a que classe gramatical elas pertencem, ou seja, se é um substantivo, o que te acabou de explicar, se é um verbo, enfim. As palavras viagem e ferrugem, como te acabou de explicar, são substantivos. E as palavras viagem com J e enferrugem com J são flexões dos verbos viajar e enferrujar, ok? Vamos agora para a sexta questão. Forme palavras derivadas com base nas palavras a seguir. Loja é a palavra primitiva. E aí você colocaria as derivadas de loja. Tia trouxe algumas sugestões. No caso de loja, lojista, lojinha, lojona. Tem as outras letrinhas também, ó, B, C e D. Massagem, massagista, massagear, massagenzinha. Laranja, laranjeira, laranjal, laranjada. Gesto, gesticular, gesticulação, gestual. Vamos agora para o quadradinho da sexta questão. Explique o uso das letras G ou J na escrita das palavras derivadas em relação às primitivas. O que foi que a gente aprendeu na nossa aula? Que se a palavra ela é escrita com G, suas derivadas também serão escritas com G. Se a palavra primitiva é escrita com J, suas derivadas também serão escritas com J, ok? Então, as regrinhas ficam assim, ó. Emprega-se o G em palavras derivadas de outras que são escritas com G. Massagem, massagista. Emprega-se J nas palavras que derivam de outras, que são escritas com J. Laranja, laranjeira. Vamos agora para a sétima questão. Leia as regras de uso da letra G e escreva mais palavras que exemplifiquem cada regra. Tia Thaís também explicou isso aqui na nossa videoaula do emprego de G e J. Vejam. Empregamos G nos substantivos terminados em agem, como pelagem, igem, como vertigem, e ugem, como ferrugem. Empregamos o G nas palavras terminadas, né, que terminam em ágil, estágio, égio, privilégio, ógio, relógio e úgio, refúgio. E aí você poderia ter colocado outras palavrinhas, tá certo? Tanto na primeira regra como na segunda regra. Ok? Tia trouxe algumas sugestões. Na primeira regra, massagem, origem e penugem. E na segunda regra, naufrágio, contágio, colégio e sacrilégio. Vamos agora corrigir a página 96, que vai falar sobre os numerais que nós estudamos. Oitava questão, leia esta receita. E aqui uma receita bem gostosa, que poderia ter sido feita com o papai e a mamãe, ou com outra pessoa. Salada de frutas basiquinha. Preparo 20 minutos. Rendimento 4 porções. Ingredientes: 2 fatias médias de abacaxi, 2 fatias médias de mamão, 2 pêssegos frescos ou em calda, uma maçã média, uma pera média, um cacho de uva,
10 morangos, meia caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite, ou seja, um meio, né? Modo de preparo. Corte todas as frutas, menos a uva, em pedaços pequenos. Número 2. Misture em um recipiente o leite condensado e o creme de leite e acrescente todas as frutas. 3. Mexa com cuidado. E aí, uma delícia essa receita. Vocês podem fazer para comer à tarde, tá certo? Vamos agora para a letra A, que pergunta assim: qual é o objetivo do texto? Ou seja, para que serve o texto? Ok? Ensinar as pessoas a fazer uma salada de frutas básica, ou seja, bem simples. Na letra B, nós temos assim: no texto aparecem números que indicam quantidades, e aqui você poderia ter marcado duas opções, porque aparecem quantidades inteiras, que são os numerais cardinais, e quantidades fracionadas, que são os numerais fracionários, tá certo? Vamos agora para a letra C. Escreva a função dos números em cada uma das partes do texto, ok? Nos ingredientes, qual é a função? A quantidade de cada ingrediente. No modo de preparo, o passo a passo da receita. No rendimento, a quantidade de porções que rende a receita, tá certo? Vamos corrigir agora, meus amores, a página 97 do livro de vocês. A letra D, que ainda é da 8ª questão. Porque os números que aparecem nos dois últimos ingredientes estão escritos de forma diferente. Lembra que durante a leitura da receita, tia Thaís disse meia caixinha de leite condensado, ou seja, a metade da caixinha, então ela teria que ser dividida, tá certo? Por isso que tem lá um meio. Então, porque indicam que a receita requer somente metade de uma caixinha de creme de leite e de leite condensado, ou seja, deverão ser divididas, tá certo? Vamos agora para a letra E. Imagine que você quisesse fazer a salada de frutas para 20 pessoas. Para isso, você deve. O que você faria? Veja, a receita original, ela rende 4 porções, ok? Para 4 pessoas, no caso. Mas agora nós queremos que ela renda 20 porções para 20 pessoas. Então, o que nós deveremos fazer? Utilizar a divisão. 20 dividido por 4 é 5. Então, nós iremos, quintuplicar a receita, 5 vezes a mais a quantidade de ingredientes, ok? Vamos agora para a 9ª questão. 9ª questão. Releia o verbete a seguir. Tia Thaís já trabalhou esse verbete na videoaula. E a letra A diz assim: que numerais são possíveis identificar no verbete? Aqui, número 1, número 2 e número 3. E aí vem a próxima perguntinha, letra B. Os numerais estão relacionados a quê? Aos significados das palavras. Lembra? E a letra C diz assim: o que esses numerais indicam? Eles estão indicando o quê? Quantidade, ordem. Então, eles estão indicando a ordem. Muito bem. Bom, meus amores, terminada a nossa correção, agora nós iremos falar sobre discussão. Primeiro, é importante saber que discutir não é brigar. Discutir é conversar sobre um assunto em que as pessoas pensam diferente. Pode ser entre duas pessoas, um grupo de pessoas, e que o elemento essencial para que ocorra a discussão é o assunto. Na discussão, nós utilizamos o discurso expositivo e argumentativo. Expositivo porque você vai expor o seu ponto de vista, certo? Trazer informações. E argumentativo porque você vai defender o seu ponto de vista através de argumentos, de provas. Bom, durante a discussão é preciso ter respeito, saber qual linguagem você deve utilizar, tá certo? Se você não concorda com o seu colega, você pode dizer que não concorda com a opinião dele. Se de repente você concorda, você também pode dizer que concorda com a opinião dele, mas que gostaria de acrescentar, e aí você acrescenta o seu posicionamento. E pode também começar se posicionando.
certo? Você pode dizer que, em minha opinião, essa explicação está correta por causa disso e disso e disso. E aí você vai utilizar os seus argumentos para defender o seu ponto de vista. Bom, então aqui nós temos o objetivo de uma discussão, que é chegar à conclusão que ainda é desconhecida pelos interlocutores, pelas pessoas. Pessoas discutem para encontrar uma solução de um problema, para tentar convencer alguém sobre o seu ponto de vista, tá certo? Bom, meus amores, agora vocês irão responder a página 99 do livro de vocês, certo? Dá uma pausinha na videoaula e depois volta que tia Thaís vai fazer a correção. Antes de iniciar a nossa correção, tia Thaís vai deixar aqui algumas perguntinhas. Quando você faz uma pesquisa na internet, você confia em todos os sites? Você considera que um dicionário escrito coletivamente como Wiktionário traz definições confiáveis? Vamos juntos discutir sobre esse assunto daqui a pouco. Primeiro, vamos corrigir a atividade. Que elemento é essencial para que ocorra uma discussão? Lembra da explicação de tia Thaís? Pois bem, vejam, o elemento essencial, um assunto para ser discutido. Segunda questão. Qual a diferença entre discutir e brigar? Tia Thaís também falou sobre isso. Olha só, discutir é conversar sobre um assunto em que as pessoas pensam diferente, enquanto que na briga as pessoas só se ofendem e ficam chateadas, né? Eles se ofendem e ficam chateadas. Terceira questão. Sobre a linguagem usada na discussão, responda aos itens. Letra A. A melhor forma de dizer que suas ideias são diferentes das do colega é... E aí, o que foi que vocês marcaram? A primeira opção. Não concordo com o que você falou. Vamos agora para a letra B. Uma boa maneira de apresentar seu posicionamento sobre o assunto é... E aí, o que foi que vocês marcaram? Muito bem. Segunda opção. Em minha opinião, essa explicação está correta. E agora, a letra C diz assim... Quando concordamos com uma ideia do colega e queremos expor algo mais sobre essa ideia, dizemos o quê? Além do que foi dito pelo colega, queria acrescentar aqui, tá certo, gente? Uma sexta-feira diferente. Como assim, tia Thaís? Nós iremos fazer uma discussão na próxima sexta-feira, dia 15/5, né, 15 de maio, com os coleguinhas, com as tias. Mas sobre qual assunto? Aqui, ó, iremos fazer uma discussão sobre a importância da análise crítica de fontes de pesquisa, de onde se tira determinada informação, para saber se ela é verdadeira, se ela é falsa. E aí surge uma pergunta. Os textos escritos veiculam somente informações verdadeiras? E aí, o que é que vocês acham? Com o advento da escrita, meus amores, a gente percebe que tanto os textos escritos como os orais podem trazer informações falsas, ok? Então, todos nós precisamos refletir sobre as informações que lemos e divulgamos. E, inclusive, às vezes o site, por exemplo, pode trazer uma informação que não está atualizada e, portanto, ela não é confiável. O tia Thaís, mas como a gente vai saber se a informação é verdadeira ou se ela é falsa? Que estratégias nós podemos utilizar? Tia trouxe algumas para vocês. Vamos lá. Estratégias para discernir uma informação falsa de uma verdadeira. Primeiro, considerar a fonte e avaliar se ela é reconhecida, certo? Se ela tem credibilidade. Ler o texto todo, não somente o título ou pedaços do texto, mas o texto por completo. Verificar o autor, ou seja, se ele é confiável, quantas publicações ele já fez, qual é a especialidade dele, se ele é reconhecido, certo? Avaliar se o conteúdo faz sentido ou se parece absurdo. Verificar a data de publicação do texto para ver se ele está atualizado. Comparar textos que tratam do mesmo assunto, ou seja, você não pode fazer uma pesquisa apenas em um site. Pelo menos uns 3, 4 sites para que você possa fazer uma comparação e com essas estratégias conseguir identificar se a informação é falsa ou verdadeira, tá certo? Bom, meus amores, agora
Tia Thaís vai trazer algumas orientações na página 100 do livro de vocês, tá certo? Para que vocês respondam e treinem para a nossa discussão da próxima sexta-feira. Prestem atenção nas orientações. Primeiramente, todas as perguntas da página 100 vocês devem responder no caderno. E no dia da nossa discussão, na sexta-feira, vocês devem estar com o livro e o caderno. Vocês vão precisar dessas respostas durante a discussão. Vejam aqui a quarta questão que diz assim: para se preparar melhor para a discussão, você lerá o texto enciclopédia. Dá para confiar na Wikipédia? Antes da leitura, faça o que se pede a seguir. Letra A. Pergunte a 2 pessoas conhecidas da escola ou de casa se elas confiam em todos os textos que leem e como elas fazem para saber se uma notícia é verdadeira ou falsa, e compartilhe com seus colegas na sexta-feira. Depois, o que você gostaria de saber sobre sites de pesquisa da internet? Elabore uma pergunta sobre isso e compartilhe com a turma, também na sexta-feira. Na quinta questão, pede que vocês leiam o texto, não tem problema, pode ler sozinho, tá certo? Primeiro comecem levantando hipóteses sobre o título. Enciclopédia, dá para confiar na Wikipédia? Do que será que esse texto vai falar, tá certo? Façam toda a leitura, devagarzinho, do texto completo, tá certo? E aí depois vocês vão anotar quais as vantagens e desvantagens do uso da Wikipédia, certo? As medidas que são tomadas para evitar informações falsas, certo? E a sexta questão diz assim: agora, a turma irá realizar a discussão com base no tema sugerido e nas informações que adquiriram com a leitura do texto. Converse com os colegas e o professor sobre os pontos apresentados a seguir. Por exemplo, na letra A, a reportagem que acabou de ler apresenta informações confiáveis, por quê? E aí vocês podem pesquisar um pouco sobre a revista Super Interessante, que é a fonte, tá certo? Vocês podem também procurar saber informações em outros sites. E na letra B, podemos confiar em todas as fontes disponíveis na internet ao fazer uma pesquisa? Por quê? Respondam tudo no caderno, se preparem, treinem, para que sexta-feira a gente tenha uma ótima discussão. Tá certo, meus amores? Um beijo, que a semana de vocês seja muito abençoada por Deus. Tchau!